Era uma noite escura e tempestuosa quando a primeira notícia começou a circular nas redes sociais. Um vídeo amador, tremido e de baixa qualidade, mostrava uma figura estranha, vestida de palhaço, se movendo rapidamente entre as sombras de um parque vazio. O que parecia ser apenas mais uma brincadeira de Halloween, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Nas semanas seguintes, relatos de palhaços sequestradores começaram a surgir em várias cidades, criando uma onda de pânico que se espalhou como fogo em palha de milho. As primeiras vítimas eram jovens, atraídos pela curiosidade ou pela promessa de uma festa. Os palhaços, com suas risadas estrondosas e maquiagens exageradas, pareciam inofensivos à primeira vista. Mas logo, o que deveria ser um momento de diversão se tornava um pesadelo. As histórias eram quase idênticas. Encontros em festas, convites para entrar em vans coloridas e, em questão de minutos, desaparecimentos sem explicação. Cada relato trazia um novo elemento de terror, uma nova cidade afetada, um novo grupo de amigos que se tornara alvo da gangue. As autoridades estavam em alerta. Enquanto as redes sociais fervilhavam com teorias da conspiração e relatos de avistamentos, as polícias locais começaram a investigar. O que inicialmente parecia ser uma série de incidentes isolados, logo se transformou em um padrão alarmante. As cidades, uma a uma, começaram a relatar encontros com palhaços que não eram apenas artistas de circo, mas seres que pareciam ter um plano bem elaborado. O que poderia motivar alguém a se disfarçar de palhaço e sequestrar pessoas? A resposta, como descobriríamos, estava mais próxima do que imaginávamos. As investigações revelaram uma conexão surpreendente entre os casos. Um grupo de palhaços que havia se apresentado em festas e eventos em várias cidades estava, na verdade, operando como uma gangue. Eles usavam suas habilidades de entretenimento para atrair jovens e em seguida os sequestravam, muitas vezes em plena luz do dia. O modus operandi era sempre o mesmo: uma abordagem amigável, risadas e, em seguida, a transformação em algo macabro. As vítimas eram levadas para locais desconhecidos e as autoridades lutavam para descobrir onde estavam. Enquanto isso, as redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de batalha. Vídeos de avistamentos começaram a surgir, cada um mais dramático que o outro. Grupos de vigilância se formaram, jovens armados com celulares e lanternas se reuniam nas ruas, prontos para capturar qualquer sinal de palhaço. O medo se espalhava como uma epidemia e as pessoas começaram a se questionar: quem eram esses palhaços? O que eles queriam? E mais importante, como poderiam ser detidos? As teorias começaram a proliferar. Algumas pessoas acreditavam que os palhaços eram parte de um culto obscuro, enquanto outras pensavam que eram apenas um grupo de jovens em busca de atenção. Mas à medida que as investigações avançavam, a verdade começou a emergir. Os palhaços não eram apenas sequestradores aleatórios. Eles eram parte de um esquema maior, uma rede que se estendia por várias cidades, com conexões que iam além do que qualquer um poderia imaginar. Um dos relatos mais impactantes veio de uma jovem que conseguiu escapar. Ela descreveu como foi atraída para uma festa onde os palhaços estavam se apresentando. O ambiente era alegre, a música alta, e ela se sentiu segura entre amigos. Mas, quando decidiu ir ao banheiro, foi abordada por um dos palhaços, que a guiou para fora da festa, alegando que havia algo incrível para mostrar. Em vez disso, ela foi levada para uma van, onde outras vítimas estavam amarradas e amordaçadas. O pânico tomou conta, mas em um momento de coragem, ela conseguiu se soltar e correr para a liberdade. Esse relato foi um divisor de águas. As autoridades, agora cientes da gravidade da situação, intensificaram as operações. A cada dia, novas patrulhas eram enviadas para as ruas e as pessoas eram incentivadas a permanecer em grupos. Um apelo foi feito para que todos ficassem atentos a qualquer comportamento suspeito e que não hesitassem em denunciar. Enquanto isso, uma equipe de documentaristas decidiu investigar mais a fundo a história da gangue dos palhaços. Eles viajaram de cidade em cidade, entrevistando vítimas, testemunhas e especialistas em criminologia. O que descobriram foi chocante. Muitos dos palhaços eram, na verdade, ex-artistas de circo que haviam caído em dificuldades financeiras. O que começou como uma forma de entretenimento se transformou em algo sombrio, à medida que a necessidade de dinheiro os empurrou para o crime. A maioria deles não tinha a intenção de causar mal, mas a pressão e a influência de líderes da gangue
os levaram a essa vida. A série de documentários intitulada A Verdade por Trás da Máscara tornou-se um sucesso instantâneo. As pessoas estavam fascinadas pela ideia de que os palhaços, figuras que deveriam trazer alegria, estavam envolvidos em atividades tão sombrias. O documentário não apenas expôs a realidade por trás da gangue, mas também trouxe à tona a necessidade de apoio e reabilitação para aqueles que haviam se perdido no caminho. Com o aumento da conscientização, as autoridades começaram a trabalhar em conjunto com organizações de reabilitação. O objetivo era não apenas capturar os palhaços sequestradores, mas também entender as raízes do problema e ajudar aqueles que estavam dispostos a mudar. A ideia era simples: oferecer uma saída para aqueles que se sentiam presos em uma vida de crime. As comunidades começaram a se unir, organizando eventos para arrecadar fundos e apoiar programas de reabilitação, mostrando que a mudança era possível. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com essa abordagem. Grupos de vigilância se tornaram mais ativos e algumas pessoas começaram a tomar a justiça em suas próprias mãos. O medo e a raiva levaram a confrontos nas ruas, onde cidadãos armados se aglomeravam em busca de palhaços. A situação se tornou cada vez mais tensa e a linha entre vigilância e violência começou a se apagar. As autoridades foram forçadas a intervir, alertando a população sobre os perigos de agir por conta própria. Enquanto isso, os palhaços sequestradores continuavam a operar nas sombras. Apesar das operações policiais, muitos deles conseguiram escapar e se esconder. A gangue se adaptou, mudando suas táticas e se tornando mais cautelosa. Os relatos de sequestros diminuíram, mas o medo ainda pairava no ar. As pessoas começaram a se perguntar se a gangue dos palhaços realmente havia sido desmantelada ou se apenas estava esperando o momento certo para atacar novamente. A tensão atingiu seu auge quando um novo vídeo começou a circular. Desta vez era uma gravação clara, mostrando um grupo de palhaços em uma festa, rindo e dançando, mas com uma aura de ameaça. As pessoas começaram a especular se era uma provocação, um chamado para o retorno da gangue. O pânico se espalhou rapidamente e as autoridades foram forçadas a convocar uma coletiva de imprensa, pedindo calma e reafirmando seu compromisso em combater o crime. Com o passar do tempo, a história da gangue dos palhaços começou a se transformar em uma lenda urbana. As pessoas contavam histórias sobre encontros com palhaços, misturando fatos e ficção. O medo se transformou em fascínio e os palhaços, que antes eram figuras de terror, começaram a ser vistos como personagens de um conto de fadas distorcido. As festas da fantasia ganharam popularidade e muitos começaram a se vestir de palhaço, desafiando o medo que havia se espalhado pela sociedade. Mas a realidade ainda estava lá. Enquanto alguns viam os palhaços como meras fantasias, outros ainda carregavam cicatrizes profundas. As vítimas que conseguiram escapar lutavam para superar suas experiências, muitas vezes enfrentando traumas que os acompanhariam por toda a vida. As comunidades, embora unidas em sua luta contra a gangue, também precisavam lidar com as consequências emocionais que esses eventos deixaram. Com o tempo, as autoridades conseguiram desmantelar a gangue. Vários membros foram presos e os sequestros diminuíram drasticamente. No entanto, a sombra da gangue dos palhaços nunca desapareceu completamente. A história se tornou um aviso, um lembrete de que o que parece ser inofensivo pode, na verdade, esconder algo muito mais sombrio. As cidades começaram a se recuperar, mas a memória dos palhaços sequestradores ainda assombrava muitos. Eventos comunitários foram organizados para promover a conscientização sobre segurança e as pessoas aprenderam a se unir em tempos de crise. O medo que antes dividia as comunidades agora servia como um catalisador para a união e a solidariedade. E assim, a história da gangue dos palhaços se tornou uma parte da cultura popular. Livros, filmes e documentários foram feitos explorando os limites entre o entretenimento e o crime. As pessoas começaram a questionar a natureza do medo e como ele pode moldar a sociedade. O que antes era apenas uma história de terror, agora se transformou em uma reflexão sobre a condição humana, sobre como o riso pode se transformar em lágrimas e como a escuridão pode se esconder atrás de um sorriso. Ao final, a gangue dos palhaços não era apenas uma história de sequestros e crimes.
mas uma lição sobre a fragilidade da confiança e a complexidade da natureza humana. E enquanto as cidades continuavam a se curar, as pessoas aprenderam a olhar para além das máscaras, buscando a verdade que muitas vezes se esconde nas sombras. A história dos palhaços sequestradores se tornou um alerta, um lembrete de que, mesmo nas situações mais inesperadas, o perigo pode estar mais próximo do que se imagina.